Boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Para a gente aproveitar bem esses minutos de estudos. Mas não acreditem no Valentim, eu não preciso de muito tempo não. Eu estava querendo leituras, músicas, para vocês não precisarem me aturar muito tempo. Mas já me passou a palavra, vamos estudar. Porque é a oportunidade que nós temos de analisar a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, sobre a ótica espírita, e com isso enriquecer-nos de conhecimentos, de valores, para que com esses valores novos nós possamos nos tornar melhores, participando da sociedade em que vivemos de uma forma mais produtiva, produzindo mais o bem, evitando o mal, porque este deve ser o nosso objetivo, se é que nós queremos atingir o progresso, a perfeição relativa que os espíritos podem adquirir. E nós já sabemos que o aprimoramento é o objetivo de todos os espíritos que vêm para a Terra, que renascem na Terra. O objetivo é aprimorar. É um aprimoramento constante, progressivo. E para que haja esse aprimoramento, é preciso o aproveitamento das lições superiores que o Evangelho, que a doutrina espírita nos oferece. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, que tem o título Moral Estranha. É o primeiro item desse capítulo. O nome do item é Aborrecer Pai e Mãe. É por isso que o nome é esse, Moral Estranha. Porque tem algumas coisas que o Cristo falou que se a gente fosse seguir ao pé da letra, ou se a gente fosse fazer uma tradução literal, ficariam realmente estranhas. Então, depois vocês estudem para verem na íntegra as lições, o comentário de Allan Kardec, porque é muito importante. Nesse capítulo, Aborrecer Pai e Mãe, Allan Kardec seleciona 2 textos do Evangelho, do Novo Testamento. Um deles é de Lucas, capítulo 14, outro de Mateus, capítulo 9, se não me falha a memória. Como está aqui, a gente já pode olhar. Capítulo 10º, um a mais, então. Já estava falhando, né? Você já deu uma falhada. Está vendo? Eu só enganava, nunca soube de cor. Né? Mas nesses 2 trechos do Evangelho, há algumas palavras de fato estranhas, porque quem pronunciou foi o Cristo. Ou, se ele não pronunciou, eles acharam que ele pronunciou, porque tanto é que colocaram nos evangelhos. Né? Um desses trechos diz claramente sobre essa questão do aborrecimento. Diz, na narrativa de Lucas, que havia uma grande multidão seguindo o Cristo. E Jesus se voltou para eles e disse: aquele que não aborrece o seu pai, aí ele foi colocando todo mundo, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Não é estranho isso? Tem um texto até que é não odiar, né? Tem algumas versões que fala, em vez de aborrecer, fala em odiar, que é ainda uma palavra mais forte. Né? E ele diz mais nesse trecho aqui: aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser
O discípulo dele, não pode ser o meu discípulo, disse o Cristo. Então a gente fica com essas palavras na cabeça, tentando entender o que o Cristo quis dizer com isso. Porque não é possível que Jesus, que trouxe para todos a mensagem do amor, do perdão, da serenidade, o respeito e o amor filial, né, o amor aos pais, viesse e afirmasse que era preciso aborrecer o pai, a mãe, a mulher principalmente, viu? Se aborrecer a mulher. Será que o Cristo falou isso? Allan Kardec comenta esse assunto e diz o seguinte, que é preciso buscar o pensamento de Jesus Cristo nessa ocasião, e não o significado, a tradução das letras ou a tradução literal do texto. Há que se ter em mente ainda, na época, os costumes, a situação que essa frase foi colocada, né? E Kardec vai comentando, ele diz que a língua que eles se expressavam, normalmente o hebraico, às vezes o aramaico, não era uma língua tão rica. Às vezes um termo servia para uma situação, para outra, dependendo da tonalidade. E ele diz o seguinte, comentando, fala, porque quando Jesus falou, ninguém escreveu. Foi escrito muito depois. E depois de escrito, foram feitas traduções para outras línguas. Falou, se um erro acontecer uma vez nessas traduções, daí para frente o erro se repetiu. Porque, de fato, não dá para aceitar que o Cristo tenha mandado a gente aborrecer o pai e a mãe, né? É preciso entender isso. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Para a gente entender esse aborrecimento do pai e da mãe. E mesmo essa questão de renunciar, porque ele fala renunciar, pai, mãe, e até a própria vida. Mas a própria vida, e aí nós vamos entender também essas situações extremas que muitos foram colocados, que hoje, felizmente, nenhum de nós se defronta. Assim, pelo menos ninguém chega para a gente, você é espírita? Sou. Então você vai morrer, você continua espírita? Sou, aí ele mataria a gente. Isso não existe. Se existe, são casos assim esporádicos, mas houve época que isso acontecia. E nós vamos ver alguns casos aqui, né? Para começar, nós vamos lembrar um pouco da vida do São Paulo, da Igreja Católica, o Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Quando ele mudou, né, quando ele encontrou-se com Cristo na estrada de Damasco, ele mudou as concepções dele. Ele percebeu que ele trilhava um caminho errado. As perseguições que ele levara a efeito, tudo aquilo começou a pesar sobre ele. E ele quis mudar. E como ele não era um homem de ficar parado, ele já quis trabalhar em favor do Cristo, que até pouco ele combatia o Cristo. Uma vez convencido de que o Cristo era de fato o Messias e estava com a verdade, porque ele próprio havia atestado isso. E ele diz ainda na obra de Emmanuel, Paulo e Estevão, ele diz o seguinte, o Cristo não procurou ele na noite, na penumbra, não. Procurou ele no sol do meio-dia, que era para não deixar dúvidas. Então, como ele queria trabalhar, ele começou a se movimentar, não mais para perseguir o Cristo e os cristãos, mas para divulgar aquela mensagem que ele começou a entender ser de suma importância para a humanidade. Só que aí ele não encontrava ambiente. No meio cristão, eles tinham medo dele. Ele falou, não, isso é golpe dele. Ele está armando algum para pegar todos os cristãos, porque em nome dele havia ocorrido várias mortes. Com a autorização dele, com o comando dele. Entre os pares antigos dele, do pessoal do Sinédrio, ele buscava, eles recusavam a companhia dele. Falaram, não, você enlouqueceu. De forma que ele
no início da vida dele, teve muita dificuldade para se localizar, para começar a trabalhar. E nesses trânsitos todos aí, ir num lugar, ir no outro, ele procurou o pai dele. Ele chegou na casa do pai dele, o pai logo reconheceu ele. Os serviçais, o pessoal que trabalhava lá, não tinham reconhecido tal a mudança que havia ocorrido com ele. Mas o pai reconheceu de imediato. O pai ficou numa satisfação de ver o filho e foi abraçar ele, falou: graças a Deus você está curado. Aí o Paulo já começou a ficar incomodado com aquela situação. Falou: mas pai, eu nunca estive doente. Aí eles começaram a ter um diálogo que não foi nada agradável. Ele falou: como não teve doente? E aquela farsa da estrada de Damasco? Eu sempre soube que, claro, alguma coisa que você estava planejando, mas você me disse que nunca esteve doente, então você continua doente. E aí o diálogo prosseguia. Num ponto, o pai dele, aferrado aos princípios de Moisés, provavelmente era um senhor de bastante idade, conservador, chegou e falou para ele: olha, você precisa escolher ou esse Cristo, ou eu e a sua família. Quem você escolhe? Quem que a gente escolheria? Paulo lembrou-se de Jesus Cristo, do carinho com que o Cristo havia buscado ele. Lembrou-se da luz do Mestre e igualmente sentia pelo Pai um amor e compreendia que o pai não estava numa idade de mudar as concepções. Ele se volta para o pai dele e diz mais ou menos assim: mas pai, nós dois precisamos de Jesus Cristo. Aí o pai dele olha para ele e fala assim: você fez a sua escolha. A porta está ali. Não era brincadeira ser cristão naquele tempo. Aí o Paulo sente o peso, porque todo lugar ninguém queria ele. Fala: até o Senhor me expulsa. O pai dele não era brincadeira também, não. Falou: não, tira esse termo. É você que escolheu isso. A casa é sua. Mas você escolheu Cristo, então vá com esse Cristo. Ele que te ampare para lá. Paulo tem que sair. Não está enquadrado nesse ensino aqui do Evangelho. Ele não aborreceu o pai, porque o pai dele sentia muito, mas também o pai dele não queria dar o braço a torcer e não podia concordar com a opção religiosa do filho. Então ele teve que manter essa palavra. Quando o filho vai embora, sai, o velho falou ainda daquele sentimento paterno. Ele foi lá e juntou umas moedas, fez um pacote lá e pediu para um dos empregados dele, falou: vai, segue ele e entrega para ele. Aí a pessoa foi, chamou Paulo e falou: seu pai mandou te entregar. O Paulo ainda quis vibrar nele, voltar à tona aquele orgulho dele. Ele falou assim: mas que meu pai está achando que eu sou? Que eu sou algum carente? Eu sou filho dele. Quem falou que eu preciso de esmolas, ou preciso de alguma coisa? Mas aí ele falou assim: não, mas agora eu sou diferente. Eu conheço o Cristo, meu pai não conhece. Aí ele calou aquele orgulho e falou assim: esse dinheiro pode me ser útil. Pegou e com esse dinheiro ele comprou um tear. Porque ele sabia fazer tapetes, tendas, é um ofício que ele tinha aprendido na primeira juventude, antes de se tornar um rabino, né? De lidar com as letras, com os ensinos, ele havia trabalhado com as mãos. Então, com esse dinheiro, ele compra um tear e começa uma vida nova. Mas ele teve que manter a fidelidade a Jesus Cristo, aborrecendo o pai dele. Isso é um exemplo, né?
Mas há outros. Quem já leu o livro Ave Cristo, tem uma passagem lá de uma casa que era dirigida, um palacete, uma propriedade, por Tassiano, que é um dos personagens centrais do livro. E eles resolvem fazer nesse palácio um culto aos deuses romanos, que era para verificar a fidelidade dos escravos, principalmente aos princípios romanos, aos deuses romanos, e evitar o crescimento da ideia cristã que estava sendo disseminada. Na casa, eles conheciam um escravo, um serviçal, que tinha uma firmeza de caráter, uma vontade muito firme, e falou, o problema vai ser o Rufo. E não deu outra. Lendo o livro, vocês vão ver o seguinte, que as pessoas chegavam diante de uma imagem de uma deusa, e ali ele jurava fidelidade a César e fidelidade aos deuses romanos e tal. Havia um texto, né, que eles recitavam ali. E depois do dono da casa vieram todos, recitando o mesmo texto. Ele criou um modelo e todo mundo foi fiel a César, respeitar a César e fiel aos deuses e tal. Aí chegou, por último, eles deixaram o Rufo. Ele era casado, acho que tinha uma filha ou duas. Tem que ler de novo, porque faz tempo que eu li o livro. Deixaram ele por último. Ele foi e ele começou, né, que jurava fidelidade a César, às leis romanas. Foi, mas quanto à religião, essa aí é de foro íntimo e eu sou cristão. Aquilo foi como se caísse uma bomba no palacete, na festa que tinha, porque depois do juramento, depois das palavras ali, havia uma comemoração, não para os escravos, eles iam trabalhar. E não era fácil a vida deles. Mas aí foi aquele burburinho, se acercar, você está louco? Muda, corrige a sua posição. E ele não corrigiu. Foi recolhido, preso, e deram um prazo para ele. Se nesse tempo você não mudar a sua posição publicamente, você vai morrer, e a sua mulher e a sua filha, os seus filhos, vão ser vendidos e vão ter destino incerto. Já imaginaram uma situação dessa? Quem é que... E no dia, armaram a situação com a mulher dele, a filhinha, e ele preso. A filhinha veio e falou, papai, o senhor não vai vir com a gente? Eles fizeram isso tudo para ver se dobrava ele. Ele não sabe o que fazer, ele não sabia o que fazer. Travou a voz dele, sentimentos contraditórios vinham, a filhinha querendo que ele fosse com ela para a casinha deles. E aí chega o dono da casa, do palacete, e fala, tá aí, o Cristo representa a morte para você. Abdica desse pensamento, deixa esse Cristo de lado e você vai poder voltar com a sua família. Viver em paz, ter fartura de pão, e você vai levar uma vida junto com eles. Você pode até ser feliz com eles. E o Rufo lembrava-se de Jesus Cristo, via a filhinha que chamava ele, e pensava na filha e na mulher que ia ser vendida como mercadorias, e ele não saberia para onde eles iriam, o que eles passariam de sofrimentos. E o Rufo falou assim, abdica do Cristo, ou você vai se separar deles. Ele, passado aquele impacto, aquela coisa, ele lembra-se de Jesus Cristo e volta nele a serenidade, e uma tranquilidade invade a alma dele, e ele se volta para o Tassiano, para o chefe da cerimônia, e fala assim, você está dizendo que eu vou estar separado dos meus filhos? Falou, e você dos seus familiares?
Onde estão seus avós, seus pais, porque era um homem já maduro, que os pais já tinham falecido. Vocês não estão separados. Você é tão separado deles, como eu serei separado dos meus. Falou, só que os meus filhos, aonde forem, são tutelados do Cristo. E representam um tempo novo. De forma que eu não posso abrir mão do meu pensamento religioso, nem diante dessa ameaça de morte. Porque para nós, a morte não existe. O que é morte para vocês, para mim é libertação e vida. Vocês já imaginaram uma fé dessa? Alguém com tanto vigor assim, que a filhinha ali chorando, querendo ele, e ele se lembra do Cristo, e sabe que a época dele era de testemunho, que era preciso dar a vida ali para que a ideia cristã não morresse, para que a luz do Cristo permanecesse. Então ele abria mão do afeto pessoal dele, do carinho da filha, da mulher, por uma causa que ele sabia muito maior, porque a mensagem do Evangelho haveria de renovar os homens na sua totalidade. Então, se era preciso sacrificar algumas horas de carinho, a presença dos familiares, que fosse. A grandeza dessas almas assombra a gente. Um dia, lá no Pestalozzi, falando sobre esse caso, Divaldo Pereira Franco fala que quando ele definiu por morrer mesmo, ele foi amarrado num cavalo bravio. Eles iam chicotear o cavalo e arrastar ele. Depois recolheram os pedaços dele, esparramados aí longe. Mas antes que chicoteassem o cavalo, um homem chegou perto dele e falou assim: eu vou comprar a sua mulher e as suas filhas. Fique tranquilo, porque eu também sou cristão. Morreu em paz. Aí Divaldo, falando sobre esse caso, falou que quando ele chicoteia o cavalo, que ele sai arrastando e batendo cabeça no que tinha no caminho, né, aquele cavalo bravo, ele se liberta. Aí Divaldo disse que emancipara-se Rufo para servir o Cristo em esferas diferentes. E ele fala que depois de um tempo ele se reencarnaria em Sacramento para ser o apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo. Então são almas que traziam essa certeza na vida espiritual, na prevalência da lei de amor. E eles não hesitavam em colocar a própria vida como um combustível para manter aceso esse ideal de divulgação dos princípios renovadores da humanidade. Ele está encaixado aqui, ó. Ele aborreceu a filha, que não compreendia. Ele renunciou à própria vida material, porque ele sentiu que era preciso sacrifício. Muitos que estavam ali esperavam aquela firmeza para eles também firmarem as próprias convicções. Os exemplos bons não se perdem nunca. Falando no Eurípides Barçanufo, para ele também não foi fácil. Desde cedo, um menino bom, obediente, inteligentíssimo, preocupado com a educação, com a instrução do povo. Tanto é que com 12 anos ele começa a fazer um jornal na cidade, as coisas assim, monta um grêmio, um espírito que veio para grandes tarefas. Se filia a Irmandade São Vicente de Paulo na Igreja Católica, e era um dos mais queridos religiosos ali da Igreja Católica. E aí ele conhece a doutrina espírita.
Ele vai numa reunião mediúnica, porque tinha pontos no Novo Testamento que ele não entendia, que ele achava assim, que faltava uma explicação mais clara. E ele vai numa reunião, ele faz um pedido mental lá, eu quero que o Espírito de João Evangelista me esclareça a passagem tal, não me lembro. Mas era um texto do Evangelho que ficaram uma dúvida nele. Através do médium Aristides, que ele sabia que não tinha recursos intelectuais, embora fosse um homem de moral ilibada, não tinha recursos intelectuais para trazer assim, uma explicação que fizesse luz sobre aquele ponto do Evangelho. Ele faz esse pedido, presente na reunião mediúnica, e aguarda. Passa um pouco o médium, esse referido médium fica mediunizado e faz uma dissertação sobre a página do Evangelho que ele tinha dúvidas. E esclarece e lança luzes em profusão na alma de Eurípides Barçanufo. E no final ele assina a peça oratória João o Evangelista. A partir dali começa essa migração do Eurípides católico para o Eurípides espírita. E foi rápido. E quando ele se deu conta que, de fato, a doutrina espírita era a terceira revelação, que era Jesus de novo, falando na simplicidade dos tempos idos, ele se deixa levar por aqueles ensinos, pela clareza dos conceitos que falava sobre a reencarnação, sobre a justiça divina. Dissipam-se as dúvidas que ele tinha sobre os textos do Evangelho. E ele, então, na sinceridade que caracterizava a sua alma, procura a Igreja Católica e fala: eu estou me desligando da Igreja Católica. Mas eu quero conservar os meus amigos aqui. Mas no começo não foi possível. Eles não aceitaram. Um padre que tomava conta, que ficou perturbado, obsediado, tudo isso como pressão para ele deixar a doutrina espírita. E ele andava na rua, já era um professor nesse tempo. E ele escutava a turma cochichar assim: o professor está louco, está mexendo com essas coisas do demônio. E aí começou um período curto para ele de testemunhos. Mas ele escutava isso e não ligava, porque ele sabia que todos aqueles que estavam falando aquilo eram ignorantes, não conheciam o que ele conhecia, não traziam na alma as luzes do cristianismo, nem as luzes da doutrina espírita. Então ele tinha compaixão de todos eles, não revidava e continuava o seu trabalho. Ele nunca tinha desobedecido os pais. Ele não contrariava a mãe dele de espécie alguma. A mãe dele doente, tinha crises, e ele tinha vontade de curar a mãe. Uma época houve que ele ia ser encaminhado para uma faculdade de medicina, e ele queria ser médico para curar a mãe. No dia marcado para a viagem, ele percebeu que a mãe dele estava triste. E ela ficou tão triste com a partida dele, né, que deu uma outra crise. E ele, vendo o sofrimento da mãe, e pensando no sofrimento da mãe, com a ausência dele, porque quem saía de Sacramento, naquele tempo, para ir para o Rio de Janeiro, onde ele ia cursar a faculdade, era muito longe, gente. E outra coisa, hein? Não tinha celulares, os aparelhos, os computadores, para todo dia, como é que vai ver, né? É como se estivesse junto. Não, se escrevesse uma carta, aquilo demorava, ia ficar longe, mas longe mesmo. Então Eurípides sentiu a dor da mãe, ela na crise que deu, ele desfez a mala, abriu mão do curso de medicina, para que a mãe não sofresse. Para vocês perceberem o devotamento dele à mãe e também ao pai.
Mas quando ele virou espírita, ele mudou de casa, para facilitar, porque muita gente procurava ele, começou os primeiros trabalhos dele. Ele mudou de casa para a casa dele, dos pais dele, não ser incomodado por tanta gente. Um dia a mãe dele chega lá. Chega lá na casa e fala: meu filho, o seu pai me mandou aqui. Ele quer que você queime esses livros, deixa esse espiritismo, porque isso é coisa do demônio. E outra coisa, ele não quer saber de filho doido na casa dele. E o homem que nunca tinha desobedecido nem o pai nem a mãe, nessa hora, quando foi pedido para ele deixar a doutrina espírita, ele abraçou a mãe dele e disse: minha mãe, o meu pai não conhece o espiritismo. Por isso que ele falou isso. Aí ela: mas eu só sei que isso é coisa do demônio, meu filho. Aí ele falou assim: vem aqui que eu vou te explicar o que é o espiritismo. Gente, o Eurípides era um mestre. E ele conversa com a mãe longamente. A mãe vai embora espírita. Ele não precisou deixar o espiritismo. Nesse caso ele nem contrariou, ele contrariou o pai, né? Mas ele convence a mãe. Aí a mãe volta. Aí o pai pergunta: você conseguiu demover o nosso filho dessas ideias? Eu falei assim: ele te mandou um recado, é para você estudar o espiritismo. E depois conversar com ele. Eu também sou espírita, falou para ele. Então, gente, esses exemplos, tem mais. É tanto exemplo de que se enquadram nessas lições da moral estranha. Situações na vida das pessoas em que eles têm que aborrecer o pai, a mãe, para continuarem fiéis ao bem, à verdade. Porque às vezes o pai, a mãe está atravessando um momento de dificuldade, ou não está entendendo uma situação. O Cristo não falava as coisas em vão. E esse é mais um ensino que nos foi dado para a gente enriquecer as nossas experiências e saber que, para vivermos com dignidade e de fato seguirmos o Cristo, para sermos considerados discípulos dele, em muitas circunstâncias, nós vamos contrariar os nossos pais, a nossa mulher. No caso da mulher, vai contrariar o marido, os filhos. Mas não é só esse item aqui, eu só falei de uma das passagens. A outra é mais curta também. Mas ele diz o seguinte, mais ou menos assim, vocês conferem depois o texto. Quem ama a sua mãe ou seu pai mais do que a mim, isso é Jesus falando, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mas, espera aí, é brincadeira, só faltou ele incluir neto. Porque, olha, não sei se o neto é brincadeira, tá vendo? Quebra o avô no meio. Às vezes aquele avô durão e tal, e chega o neto, a maior festa. A gente só fica para atrapalhar a educação mesmo, né? Porque a gente permite tudo, e eles sempre são pequenos para levar uma corrigenda mais firme, né? Mas só faltou falar dos netos aqui. Mas espíritos dentro dessa nossa humanidade, a nossa normalidade, como nós, será que a gente consegue amar o Cristo mais do que o nosso filho, a nossa filha? Ainda aí, vem Allan Kardec, nosso auxílio, é preciso entender. Se não tinha uma palavra para expressar cada tipo desses sentimentos, é preciso buscar o sentido, é preciso buscar o pensamento de Jesus Cristo.
que não exigiria da gente esse amor exclusivo ou maior para Ele do que aos nossos entes mais caros. Ainda aqui, é preciso trazer para a nossa vida, para a gente entender o pensamento de Jesus Cristo. Vamos pensar numa situação. Nós somos responsáveis, por exemplo, por alguma instituição, por alguma autarquia qualquer, por uma empresa. E aí, há um cargo disponível. E se candidatam algumas pessoas. Dentre essas pessoas, tem um filho nosso. Nem vou falar de órgão público, porque aí seria até proibido. Vamos falar de uma empresa, de alguma coisa, em que várias pessoas são candidatas a um cargo, a um direito qualquer, e dentre esses um é nosso filho. Aí a gente olha, analisa, e vê que pelo princípio da justiça, não iria para o nosso filho. Seria o contemplado um outro. A gente faria isso? Para sermos corretos, porque a justiça, conforme a doutrina espírita nos explica, né, consiste no direito, no respeito aos direitos de cada um. Então, para eu dar o cargo ou o benefício, ou o que estiver sendo pleiteado, para meu filho, eu vou ser injusto. É por isso que se eu colocar essa afeição particular que eu tenho pelos meus, acima dos princípios de igualdade que o Evangelho nos ensina, nós não somos dignos do Cristo. Aí fica claro para a gente entender. Porque a luz do Cristo tem que estar de tal forma na nossa mente, na nossa consciência, para que diante de uma situação dessa, o meu amor pelo meu filho certamente é maior do que esses outros estranhos. Mas por justiça, por merecimento, o cargo é do outro, ou o benefício é do outro. Se a gente fizer isso, obedecendo aos princípios superiores da moral evangélica, nós estamos dando passos largos para sermos dignos do Cristo. Mas se a gente ficar com os nossos, nesse particularismo, nós estamos longe de aplicar a mensagem do Mestre em nossas vidas. É preciso buscar esse sentido. A mensagem da doutrina espírita está conosco, não é à toa. Provavelmente, todos nós, antes da nossa reencarnação presente, passamos por cursos na espiritualidade para nos fortalecer, para nos dar discernimento, para que, uma vez reencarnados, esses princípios superiores do amor, do bem, da paciência, da fraternidade, fizessem parte das nossas ações. Porque o conhecimento, isso é fácil. Basta um livro, uma palestra, uma observação, e adquirimos conhecimento. Mas a vivência, essa aí nós temos que, às vezes, ir contra nós mesmos. Porque, às vezes, um defeito nosso, uma preferência nossa nos leva a determinado vício, a determinada situação, mas aí tem que falar mais alto esse ideal de crescimento espiritual, para a gente contrariar a nós mesmos. Aí eu queria fazer isso, eu queria fazer certa coisa, mas agora eu vou fazer a coisa certa, mesmo querendo fazer a errada. Fazer o quê? Se ainda trazemos tendências. O importante
é que haja de nossa parte uma luta contra os arrastamentos negativos que porventura marquem a nossa personalidade. Vencer os defeitos e desenvolver as nossas qualidades. Porque se temos defeitos, igualmente trazemos, e com muito mais vigor, as qualidades. Porque as qualidades, os defeitos foi a gente que se desviou em determinado lance do nosso caminho. Agora, as qualidades estão em semente na nossa alma. Foram-nos dadas pelo Criador, que colocou em germe na nossa intimidade, para que com o nosso trabalho, o nosso esforço, crescessem esses valores. Esse é o nosso objetivo. Desenvolver valores superiores. A inteligência, o sentimento bom e vencer defeitos. E ele, o mestre, na sua grandeza e no seu amor por todos nós, nos permite, por exemplo, uma situação como essa, em que a gente estuda essa mensagem para sair, para sermos renovadores do mundo, dentro das nossas possibilidades. Porque cada um produz, né, de acordo com a própria capacidade. Uns produzem 100, outros 60, outros 30, conforme a parábola do Evangelho. O importante é que haja essa mudança, que acreditemos na vitória do bem, que tenhamos a certeza de que a vida é espiritual antes de material. E daqui a pouco estaremos todos reunidos em algum recanto da espiritualidade para continuarmos estudando, aprendendo e trabalhando. Mas agora, por enquanto, a oportunidade é aqui. Vamos aproveitar. Felizmente acabou o meu estudo, porque o nosso tempo já foi, vocês vão poder parar de me ouvir, né? Muita paz a todos. Que o Cristo abençoe essa casa, os estudos, os trabalhos que ela oferece, é que todos continuemos nessa tarefa de renovação, de crescimento, de progresso. Esse, para nós, é o melhor caminho. Muito obrigado pela oportunidade.